Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler uma passagem aqui da palavra de Deus que é muito interessante, porque assim nós estamos vendo muitas pessoas, né, muitos professores aqui na plataforma, outras pessoas bastante revoltadas e fica destilando palavra uma contra as outras, e eu entendo o seguinte: eu conheci o Senhor Jesus há 22 anos atrás. Eu não encontrei falha, nem no Senhor Jesus, nem nos seus ensinamentos. E eu creio em Jesus, eu creio no nome Jesus, eu creio na divindade Jesus, eu creio no caminho Jesus, eu creio em suas palavras. E Paulo, escrevendo uma carta a Timóteo, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3 e 4, Paulo escreve as seguintes palavras. Ele diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ele dá um conselho agora a Timóteo: ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então eu entendo que necessário se faz nós seguirmos olhando para Jesus, sem estar afrontando as pessoas, né? Nem aqui na plataforma e nem em lugar nenhum, manter uma postura. Quem entender que deve atacar um ao outro, que Deus abençoe da mesma maneira, porque a palavra de Deus diz assim: abençoai a quem vos persegue, abençoai e não amaldiçoei. Então o verdadeiro homem de Deus, ele não vai querer forçar a entrada na vida do outro não. Sabe por quê, meu querido? Porque assim, a Bíblia diz lá em João 16, no versículo 8, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então que nós venhamos entender a proposta de Cristo e falar algo que venha edificar as vidas, porque esses ataques um contra os outros não edificam em nada. A palavra de Deus diz no livro de João, no capítulo 15, no versículo 17, ele diz assim: uma coisa eu vos mando, que ameis uns aos outros. Então nós devemos amar uns aos outros. Mas quando você fala sobre Deus, quando nós falamos sobre Jesus, e de imediato as pessoas xingam com palavrões, né? Afronta as outras pessoas. Então eu entendo assim: Jesus, né? Ele diz que é manso, que é humilde. Ele sofreu várias coisas e ele não revidou da forma como a gente vê pessoas que se dizem mestre no ensino. Então eu entendo que o mestre deve ensinar com amor e não com aquela empáfia, como nós estamos vendo aqui, pessoas ensinando o evangelho, mas atacando as outras, atacando os próprios irmãos. Então, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você entender essa proposta, se você entender o que diz as Escrituras lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, que Paulo disse: o amor tudo crê, tudo suporta e tudo vence. Você vai enfrentar afrontas com sabedoria, com entendimento, e não destilando palavras uns contra os outros, falando mal da igreja, falando mal do próprio nome Jesus Cristo, como a gente encontra uma porção de gente falando isso aqui. Mas que Deus te abençoe, tá certo? Que você possa entender a proposta de Cristo, que você ainda tem uma oportunidade de rever os seus conceitos e entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Fica na paz. Que Deus abençoe a cada um de vocês, todos, 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 em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente. Uai, seu app de vídeos curtos.